Mais uma vez estamos juntos aí, galera. Saudações a todos. Peço já que se inscreva no canal, dê o like, compartilhem, para que possamos cada vez mais alcançar mentes e corações e não sejamos enganados, engodados, levados de um canto para outro, feito gados por qualquer vento de doutrina. Bom, comunismo. Eu vou estar começando aqui uma série sobre comunismo, né? Idealismo, sua trajetória, os grupos que de fato aderiram a esse pensamento, essa cosmovisão de vida, esse idealismo. Então nós vamos estar aqui hoje começando e vai vir sucessivos vídeos falando sobre esta temática, né? É importante nós trazermos essa temática porque no discurso atual da direita, não apenas a direita brasileira, mas a direita mundial, é um discurso que vai remontar ao período da Guerra Fria, né? Era muito utilizado esse discurso, né, contra o comunismo, pela moralidade, pela família, né? Aqui no caso do Brasil, especificamente, apologia à ditadura de 64, e tudo isso ligado a bancadas religiosas, né? Endossando esse discurso, né? Então a gente vai entender o que significa o comunismo ao longo da trajetória, e vamos estar começando essa série hoje, né? Então desde já eu quero aqui pegar o vocábulo, né? O seu significado, né? Significado de comunismo. Nós temos que entender que o ismo é um sufixo, né? E nós precisamos entender esse sufixo ismo. O sufixo ismo significa doutrina. Então você tem ali, ó, comum, ismo, ou seja, aí já linkam os vocábulos, né? E aí sai o vocábulo comunismo, ou seja, comunismo, ou seja, doutrina do comum, né? E nós temos que entender desde o início que a doutrina do comum, ela se fundamenta em 3 pilares cardeais. Que pilares são esses? Sem isso aqui não há como dizer que tal pensamento é comunista. Impossível, né? Vamos lá. Os 3 pilares cardeais que se fundamentam o comunismo. Primeiro pilar, não tem propriedade privada. Segundo pilar, não tem Estado. Terceiro pilar, não tem classe social. Então é importante nós entendermos que o idealismo comunista, ele se fundamenta sobre esses 3 pilares: sem propriedade privada, sem Estado e sem classe social. Então, ao longo da história, né, é um modelo que muitos acreditam eliminar a pobreza e a opressão da sociedade, né? E a gente vai ver que diversos grupos ao longo da história abraçaram esse idealismo comunista, né? Ele foi abraçado por muitos pensadores, como Platão. Quer dizer, vai ter um vídeo aqui que eu vou estar falando sobre Platão e ter abraçado esse pensamento comunista, os primeiros cristãos, que vai ser o que eu vou estar falando hoje, e os humanistas do século XVI. E também vou estar falando sobre marxismo, Marx, né? Que as pessoas elas querem falar de comunismo do Marx para cá, e do Marx para trás, aonde ele de fato faz uma análise histórica, ninguém fala, né? E é muito interessante a gente ver muitos pastores aí dizendo, vão nas mídias e falam, não, aonde o comunismo deu certo, né? Aonde o comunismo foi implantado, pastores, padres, e como eu falei lá atrás, né? Esse discurso da direita hoje, ela vem com anticomunismo, em defesa da moralidade da família, apologia à ditadura de 64, mas linkada às bancadas religiosas.
E os religiosos vão vir com esse papo, né, de dizendo que aonde o comunismo foi implantado houve desgraça, houve miséria, houve, enfim, destruição. E eu vou estar curiosamente falando hoje em um modelo que deu certo, né, que foi os primeiros cristãos. Sim, Jesus e os apóstolos, os primeiros cristãos, o cristianismo primitivo, que era denominado naquele contexto de seita dos nazarenos. Sim, eles tinham ideais comunistas, quer queira você, quer queira não, tá? Não eram ideais capitalistas, eram ideais comunistas, comunistas mesmo, nem socialista era comunista, né? A gente vai ver diversos ensinos, por exemplo, Mateus 6, 19 ao 24, Jesus ele ensina o desprendimento total. Vamos ver o que diz lá em Mateus 6, do 19 ao 24, né? Desprendimento total das riquezas materiais, né? Tem um vídeo aí que eu falo Jesus e o capitalismo, né? E eu falo que uma das características do capitalismo é o que? O materialismo, né? O endeusamento do materialismo, acrescido de individualismo e de pragmatismo. Isso tem um vídeo aí que eu explico isso sobre Jesus e o capitalismo, né? Aqui, o que diz aqui Mateus 6, 19 a 24? A Bíblia na nova versão internacional, né? A NVI, conhecido como NVI, diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra. O capitalismo ele prega o quê? Acumular, né? É um regime de acumulação. Jesus está falando para não fazer isso. Não acumulem para vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e aonde os ladrões arrombam e furtam, né? Ou seja, o bem material como sendo algo temporal, né? E aonde desperta a cobiça em muitas pessoas a ponto de cometer crimes para se apoderar daquelas riquezas. Nós estamos vendo isso aí no Brasil de hoje, né? Furto a celular, furto a carros, ou seja, as pessoas cobiçosas pelo bem terreno e não abrindo mão completamente do bem eterno, do seu próximo, para se apoderar do bem terreno. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, né? Aonde a traça e a ferrugem não destrói, aonde o ladrão não mina e não furta. Ou seja, o bem material sendo, além de temporal, ele sendo ilusório. Por que ilusório? Porque não é o verdadeiro bem, né? Porque em nome da posse do bem material, você pode estar, de fato, se prejudicando espiritualmente e eternamente. Essa é a mensagem de Jesus, né? Você se apoderando de bem material em nome de um materialismo pragmatista, você pode estar matando, furtando, roubando, fazendo coisas assim horrendas para se apoderar de riquezas temporais, terrenas e ilusórias, né? Aí ele continua aqui: aonde a traça e a ferrugem não destrói, aonde os ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, né? Os olhos são as lâmpadas do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, né? Enfim, olhos bons, né? Não é a pessoa ser cegada, né, pelo materialismo. A gente vive numa geração que só enxerga materialismo, só riqueza material, só bem material, e não enxerga nada além disso. Ou seja, só enxerga aquilo que os olhos físicos podem ver, né? Isso é cegueira, por incrível que pareça. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são, né? Infelizmente, né? As pessoas só enxergam bens materiais, só enxergam o seu próprio umbigo, só enxergam o individualismo, só enxergam o resultado a qualquer custo. E o resultado é a sociedade que nós estamos vendo aí, ó. A sociedade que mata, que rouba, que destrói e não está nem aí, né? Portanto, se os seus olhos, se a luz que está dentro de vocês são trevas,
quão grande trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará. O contexto aqui, senhores, é uma crítica ao materialismo, para não acumular tesouro na terra. E no final aqui ele vai concluir bem. Ele fala de dois senhores, né? Dois senhores, né? Aqui ele fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus critica o dinheiro. No materialismo, o dinheiro é Deus. É Deus, é endeusado por esses materialistas, né? Então nós vemos que a mensagem de Jesus, ela não é nada capitalista, ao contrário, ele traz uma mensagem de desprendimento total dos bens terrenos. A gente vai usando os bens terrenos aqui na Terra, né? Porque nós estamos ainda nessa realidade física, né? Estamos num corpo físico que carece enfim, de cuidados, né? De moradia, de alimento. Então a gente usa os bens terrenos para suprir isso, né? Só que o mundo de hoje, um mundo extremamente materialista, individualista e pragmatista, é um mundo que você não está satisfeito apenas em ter o necessário. Você tem que ter além, você tem que ser mais do que os outros, né? Então as pessoas dedicam toda a sua vida com isso, né? Em querer ostentar, mostrar que tem, enfim, querer aparecer, né? Ter um carro apenas para humilhar os seus, enfim, o seu próximo, querer ter uma casa melhor para poder humilhar o seu próximo. Esse é o contexto do mundo de hoje, né? Então Jesus, ele ensina o contrário: o desprendimento total, né, das coisas terrenas e o foco na eternidade e no amor ao próximo, né? Lucas 6, aqui eu estou falando só apenas dos ensinos de Jesus, mostrando que aqui os ideais são bem comunistas, né? Ou seja, comum, né? A doutrina do comum, né? Lucas 6, 20 e 21 nos ensina que os pobres são os únicos a entrar no reino de Deus. Sim, vamos ver lá. O Brasil não é o país mais cristão do mundo? Então tem que praticar. Cristão é o que de fato pratica os ensinos de Jesus, né? Vamos ver lá, Lucas 6, 20 ao 21 diz assim: e levantando ele os olhos para os seus discípulos, diziam: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Aquele contexto ali de Jesus, o que realmente não faltava era pobre, né? Você tinha ali o contexto da opressão romana, do Império Romano, Tibério César, né? Pilatos, Herodes, enfim, aqueles governantes ali que de fato tudo era imposto ali, tudo era tributo, tudo era imposto. Isso oprimia o povo, gerava muita pobreza, né? Porque simplesmente isso não resultava em benfeitoria nenhum para o povo, muito pelo contrário, né? Isso fazia com que isso se tornasse um jugo pesado, porque era para custear, né, todo o luxo e o imperialismo daqueles governantes ali, né? A máquina militar romana, enfim, o luxo daqueles governadores, daqueles imperadores, tudo ali via pelo sangue, suor e lágrima do povo. E aí isso gerava muita pobreza e as pessoas trabalhando cada vez mais, e os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais pobres. Então por isso você tinha muito cenário naquele contexto de revoltas, né? Várias revoltas, vários levantes contra essa opressão imperialista e dominadora dos romanos. Então você tinha um contexto ali que você tinha muito pobre ali, né? E
Jesus ele trazia essa mensagem de alívio para as pessoas oprimidas, né, empobrecidas naquele cenário, né, para olhar para o reino dele. O reino dele não era deste mundo, né? Não era um reino político, não era um reino ali diante daquela situação em que viesse trazer alguma revolta armada, mas era um reino espiritual, interior, né? E principalmente esse mundo aqui sendo um mundo temporário, ilusório, né? As pessoas que dominam hoje aqui, elas de fato elas estão redondamente iludidas, porque um dia elas vão deixar esse mundo, né? E terão que prestar conta de seus atos, né? Então Jesus traz a mensagem ali de conforto que os pobres serão os únicos a entrar no reino de Deus, até porque quem era rico no contexto ali, a gente vai ver isso lá em Marcos 10, 21, Jesus fala assim, ó, a gente vai ler lá, quem era rico de fato, cara, vendo aquele cenário tinha que ajudar os pobres, entendeu? Tinha que ajudar os pobres. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, o amou, né? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, né? E os discípulos admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então o que acontece? Ele está falando aqui da dificuldade que de fato é alguém que possui riqueza, né, entrar no reino de Deus, justamente porque as pessoas não vão querer abrir mão de sua propriedade para poder ajudar o próximo, né, o necessitado, o carente, né? E nós falamos lá inicialmente que uma das características do comunismo é não ter propriedade privada, né? Não ter propriedade privada, não ter Estado e não ter classe social, né? Então, muito difícil mesmo alguém abrir mão de sua propriedade privada para poder dividir com quem realmente precisa, com quem não tem, né? É muito difícil mesmo. Ainda mais no mundo de hoje que você vale pelo bem material que você tem, né? Se você tem muito bem material, você vale muito para esse mundo. Se você tem mais ou menos bem material, você vale mais ou menos. Se você não tem nada de bem material, você não vale nada. O mundo de hoje é um mundo assim, um mundo materialista, individualista e pragmatista. Esse é um mundo capitalista, né? Então nós vemos que os ensinos de Jesus tinha ideias sim comunistas, né? Ideias comunistas. A gente vê que a igreja primitiva, né, que era conhecida também como seita dos nazarenos, era chamado naquela época de seita dos nazarenos e os do caminho, né? Eram as primeiras comunidades, né, fundadas pelos apóstolos em cidade de Israel, na Grécia, na Turquia, no Egito, na Itália. Se reuniam em casas e locais públicos. Tem vídeos meus aí que eu exemplifico isso melhor, né, sobre essa questão de que se reuniam em casas, né? E eles tinham esses princípios aqui. Não tinham propriedade privada, não tinha Estado, aliás, eram inimigos do Estado, eram perseguidos pelo Estado, e não tinham classe social.